Imagine uma cidade de ouro, com torres que tocavam o céu, canais que cortavam o continente como veias azuis, e tecnologia tão avançada que desafiava os limites da compreensão humana. Uma civilização perdida, afundada em um único dia, tragada pelas águas do oceano. Essa é a lenda de Atlântida, um nome que ecoa entre o mito e o mistério. Mas, o que realmente sabemos sobre ela? E por que esse mito resiste ao tempo com tamanha força? Atlântida é mais do que uma terra afundada. É uma ideia, uma memória coletiva de algo que talvez tenha existido. Ou talvez represente tudo aquilo que tememos perder: sabedoria, poder, equilíbrio. Neste roteiro vamos atravessar os mares da história, mergulhar nas palavras de Platão, explorar as buscas modernas e confrontar os mitos com a razão. Prepare-se para descobrir em detalhes qual é a verdadeira lenda de Atlântida. Mas antes, se inscreva no canal para me apoiar. A primeira vez que o mundo ouviu falar da misteriosa Atlântida foi por meio de 2 diálogos escritos pelo filósofo grego Platão, por volta de 360 a.C., o Timeu e o Crítias. Nestes textos, Platão conta a história de uma poderosa ilha localizada além das colunas de Hércules, o que hoje chamamos de Estreito de Gibraltar. Segundo ele, a Atlântida teria afundado no mar em um único dia e noite de infortúnio. Platão descreve Atlântida como uma terra maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Uma civilização riquíssima, altamente organizada, com uma capital formada por anéis concêntricos de terra e canais de água. Os atlantes viviam em uma sociedade avançada, com palácios, templos cobertos de ouro, estátuas de touros e elefantes e uma rede de canais e pontes. Era um império tecnológico e espiritual que florescia em equilíbrio, até que algo se quebrou. Segundo Platão, os atlantes descendiam do deus Poseidon, o senhor dos mares. Ele teria se apaixonado por uma mulher mortal chamada Clito, com quem teve 10 filhos. Cada um governava uma parte do império, mas era Atlas, o primogênito, quem reinava sobre toda a Atlântida. O nome da ilha viria dele. No início, os atlantes viviam em harmonia, obedecendo às leis divinas e honrando seus ancestrais com sabedoria e moderação. Com o tempo, porém, a ambição corrompeu o coração de Atlântida. A busca por poder, riquezas e controle sobre outros povos os levou à arrogância. Tentaram conquistar o mundo antigo, invadindo outras terras. Foi então que Atenas, símbolo da razão e da liberdade, segundo Platão, se opôs a eles e venceu. Como punição divina, Atlântida foi tragada pelo oceano, afundando completamente em uma única noite de catástrofe. Assim nascia o maior mistério da antiguidade. Muitos estudiosos consideram Atlântida uma alegoria, uma invenção literária de Platão para ilustrar suas ideias sobre política, ética e decadência moral. Para eles, a cidade perdida seria uma metáfora da corrupção do poder e da importância do equilíbrio entre razão e desejo. A oposição entre Atlântida e Atenas simbolizaria o embate entre o orgulho imperialista e a virtude cidadã, entre o luxo desmedido e a moderação filosófica. Essa visão ganhou força porque não há registros anteriores à obra de Platão que mencionem Atlântida. Nenhum historiador grego antigo, nem egípcio, cita essa terra misteriosa. Além disso, o filósofo dizia que sua fonte era um sábio chamado Solon, que teria ouvido a história de sacerdotes egípcios séculos antes. Mas não há provas de que esse relato realmente tenha existido fora da imaginação platônica. Teria ele criado um mito ou revelado um segredo? Desde a antiguidade, muitos tentaram encontrar a verdadeira localização de Atlântida. Com o passar dos séculos, filósofos, religiosos, aventureiros e reis se perguntaram: e se for real? E se houver uma terra afundada sob as águas? Alguns afirmaram que ela ficava nas Ilhas Canárias, outros acreditaram que estaria no Mar Mediterrâneo, nas costas da Espanha, ou mesmo nas profundezas da Antártida, encoberta por gelo ao longo dos milênios. No século XIX,
O político e escritor norte-americano Ignatius Donnelly publicou o livro Atlântida, o mundo antediluviano. Ele defendia que Atlântida foi uma civilização real, mãe de todas as outras. Para Donnelly, todas as grandes culturas, maias, egípcios, hindus, teriam herdado seu conhecimento dos Atlantes. A ideia incendiou a imaginação popular e deu origem a uma geração de exploradores dispostos a encontrar provas de sua existência, nas selvas, nos desertos e nos oceanos. Com o avanço da arqueologia e das tecnologias de escaneamento submarino, o século XX trouxe novas esperanças para os que buscavam Atlântida. Algumas descobertas acenderam a imaginação coletiva. Estruturas submersas nas Bahamas, supostas ruínas em Cuba, padrões de pedra no fundo do mar Egeu. Mas, até hoje, nenhuma dessas evidências foi considerada conclusiva pelos cientistas. Faltam artefatos, inscrições, provas geológicas consistentes. Entre as teorias mais respeitadas está a ligação entre Atlântida e a ilha de Santorini, na Grécia. Ali, uma erupção vulcânica catastrófica destruiu a civilização minoica por volta de 1601 a.C. A cidade de Acrotiri, soterrada pelas cinzas, lembra uma versão realista da Atlântida, avançada, artística, afundada pelo mar. Seria possível que Platão tenha usado essa tragédia como base para seu mito? Ou seriam apenas ecos similares de desastres que marcaram a memória coletiva? A partir do século XX, a lenda de Atlântida passou a ser abraçada também por correntes esotéricas, espiritualistas e ocultistas. Um dos nomes mais influentes nesse campo foi Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido. Em transe, Cayce afirmava que Atlântida realmente existiu e que seus habitantes dominavam tecnologias avançadas, incluindo máquinas voadoras, manipulação de energia cristalina e capacidades mentais superiores ao ser humano moderno. Cayce dizia que a ilha teria sido destruída por causa do uso irresponsável de sua tecnologia e que seus sobreviventes migraram para o Egito e para a América Central, influenciando civilizações futuras. Suas visões sugeriam ainda que as ruínas de Atlântida seriam encontradas perto das Bahamas. Essas ideias nunca foram confirmadas, mas influenciaram gerações de buscadores, mestres ocultistas e obras de ficção. Com isso, Atlântida deixou de ser apenas um lugar e tornou-se um arquétipo espiritual. Nos últimos 100 anos, Atlântida se tornou um dos mitos mais populares da cultura mundial. Filmes, séries, jogos e livros deram suas próprias versões da lenda. Cidades submersas cheias de tecnologia, impérios afundados com guerreiros ancestrais, civilizações místicas conectadas a aliens, deuses ou dimensões paralelas. De Atlantis, o Reino Perdido, da Disney, a personagens como Aquaman, a lenda foi reimaginada em múltiplos formatos, sempre com um apelo épico. O fascínio pela Atlântida contemporânea não está em sua história original, mas em seu simbolismo. Ela representa um passado glorioso, um mistério esquecido, uma advertência moral. Ela mistura nostalgia, curiosidade e a sensação de que o mundo esconde mais do que vemos. Em tempos de crise climática, colapsos sociais e busca por sentido, Atlântida ressurge como um lembrete poderoso. Até as maiores civilizações podem cair, e talvez nós também estejamos à beira do abismo. Talvez a Atlântida nunca tenha sido um lugar físico. Talvez nunca existiu em mapas, mas sempre habitou a mente humana. Seu verdadeiro poder está no que ela desperta. A ideia de que o conhecimento pode ser esquecido, que a arrogância pode destruir impérios, e que a harmonia entre espírito, tecnologia e natureza é mais frágil do que parece. Atlântida nos faz perguntar: somos hoje os Atlantes? Estamos repetindo seus erros sem perceber? A lenda de Atlântida, ao atravessar milênios, não perdeu sua força. Ela pulsa nas entrelinhas da história, na arquitetura dos mitos, nos sonhos não realizados da humanidade. Ela é utopia e tragédia.
é advertência e inspiração. Talvez nunca encontremos suas ruínas no fundo do mar, mas, ao buscá-las, acabamos encontrando partes esquecidas de nós mesmos. E talvez seja isso que Platão quis dizer o tempo todo. A verdadeira Atlântida está em nossa memória, e no que escolhemos fazer com ela.